Minutos. Não dá nem para negociar dois aí, presidente? Não, presidente, 5 minutos, deputado. Até em respeito aos colegas, tem muitos para fazer. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tem uma matéria hoje, nos grandes jornais, que falam da reforma da Previdência do governo Temer. Ali, eles destacam duas questões iniciais. Primeiro, que a aposentadoria das mulheres deveria ser igual à dos homens, o mesmo tempo de contribuição. E agora está se falando em mais 3 anos, em vez de 5 de diferença. E mais do que isso, tem gente falando numa idade mínima, de 65 anos, mas tem gente dentro do governo que está falando em aposentadoria aos 70 anos. Em nenhum país do mundo, nem nos países europeus que começam a trabalhar com 26 anos, não existe aposentadoria depois de 67 anos. Só no governo Temer tem gente que pensa isso. E é um cinismo, sabe por quê? Porque eles estão discutindo reforma da Previdência para depois das eleições. Eles não vão enfrentar o debate agora. Vão dizer para o cidadão brasileiro, para o trabalhador, para a trabalhadora, que eles vão trabalhar mais, mantendo o fator previdenciário, que é do tempo do Fernando Henrique Cardoso, e, além do mais, não só trabalhar mais, como contribuir mais. Então, isso tudo está na proposta do governo Temer, mas para depois das eleições. Então, o governo vem tratando do teto de gastos, o governo vem tratando do tal rombo que ele passou aqui, 170 bilhões, a meta fiscal. Mentira! E quem diz isso não sou eu, é um dos pais do real, o senhor Edmar Baixa, economista famoso. Ele falou, esqueceram dos 400 bilhões de juros? É os 170 mais os 400 bilhões de juros. Mas aí, como está separado para os juros, não conta como rombo. E aí vem a política do teto de gastos. E hoje, um economista da Fundação Getúlio Vargas, na Folha de São Paulo, analisa essa proposta de teto de gastos. A análise dele é a seguinte: isso é muito bom, mas é para país que cresce a crescimento chinês, de 8% a 11% ao ano, e não quem cresce menos 4%, negativo. Ou seja, crescimento negativo. Mas parece que não está acontecendo, mas está acontecendo. O rombo nos estados que está aí presente, como o estado do Rio de Janeiro, é só o precursor dos rombos estaduais. Eles mandam fazer as obras, empenham, mas depois eles não pagam. Então é um rombo enorme que tenta ser resolvido pela crise da dívida aqui em cima. Só que na dívida federal, aqui em cima, tem a seguinte questão: ele também fez um acordo com os governadores, presidente interino, para adiar o problema. Então vamos passar as Olimpíadas, vamos dar dinheiro ao Rio de Janeiro, vamos deixar com que os governadores convençam as bancadas aqui da Câmara a votar um mega ajuste fiscal, inclusive acabando com a vinculação de gastos para a educação e para a saúde, e depois então o povo vai ver o que é a gritaria geral da economia. E na verdade o desemprego continua crescendo e a inflação também continua crescendo. Ontem era o feijão, hoje já somou o arroz, os itens básicos da mesa do brasileiro. E é interessante, senhor presidente, senhores deputados, que enquanto isso acontece, o governo vai dizendo que ele está buscando confiança no mercado, ele está comprando credibilidade dos banqueiros internacionais e nacionais. Mas o que se trata é dizer o seguinte: se você continuar especulando, emitindo título público na sociedade brasileira, nós não vamos sair dessa crise, senão com muitos sacrifícios para a classe trabalhadora brasileira, com corte de gastos na educação, na saúde, na segurança pública, na agricultura, em todos os setores da vida social. Este é um governo desastroso,
Mas não só isso, ele não tem legitimidade porque ele está minado pela corrupção que atinge, inclusive, o presidente interino Temer. Muito obrigado, deputado Ivan Valente. Agora eu vou passar pelo tempo regimental de 3 minutos ao nosso amigo deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná,